Olá, bom dia. Hoje, no momento em que eu estava sem nada que fazer, né? Cedo, logo cedo, me veio a vontade, como muitas vezes acontece, de pegar uma caneta e escrever. Aí pensei, vou escrever um pouquinho. E aí, o que eu escrevi, eu gostaria até de dar uma lida em uma parte, para que a gente possa emendar num pequeno comentário. Eu coloquei assim: a vida. Não há dia em que eu não tenha ou não pense na minha vida. Não porque ela esteja ali ao meu lado, correndo inexoravelmente, não. Penso nela com um incerto futuro, porque sabemos que o fio que nos une ao amanhã é muito fino, como uma navalha, ou grosso, como uma cenoura. Na verdade, sei que a mesma fina navalha é mais forte que a robusta cenoura, porque esta é cortada pela outra. Um dos grandes erros que cometo é pensar na dita vida como sendo o futuro. E o passado? Não conta? Esse pedaço inferior da ampulheta mágica que temos cada um é um prenúncio de que estamos correndo, mesmo sem tirar os pés do chão. Estamos em uma desembestada correria, uma na qual sequer sei bem ao certo onde ela começou e onde ela vai me levar. Melhor assim diria, o meu eu, porque nós temos vários, né? Mais avançado. Aquele que cansou de ver o que não deseja ver e mesmo assim continua vendo. A vida, meu caro ouvinte, é uma invisível linha que jamais irá terminar. Isso porque ela está na minha frente, mesmo que eu não a veja, mas ela está. Cada um de nós cabe aceitar e acreditar que se ela ali está, é porque nos foi dado, nos foi presenteado. E cabe a cada um de nós fazer dela o que podemos fazer de melhor. Mas e se nada der certo? Te direi uma coisa para que você não esqueça. Direi que tudo que é necessário dá certo. Tudo. Se não deu, é porque o que deu certo não é o que te foi dado, mas sim o que desejaste, com a voluptuosa e grandeza dos teus olhos, que ainda tens. Meus caros, essa vida que a gente leva, muitas vezes nos prega algumas surpresas muito interessantes. Eu estava hoje conversando com algumas criaturas e falando sobre a questão da vida também. Por isso, que como eu ia dizer alguma coisa a elas sobre a vida, pensei em algumas coisas muito importantes que devem ser ditas. E uma das primeiras que me veio à mente foi a questão das nossas escolhas. Nós vivemos escolhendo coisas, algumas muito interessantes, outras não. Outras tão banais, como escolher a meia que eu vou colocar hoje, ou a camiseta. Mas algumas escolhas são tão importantes que nós as levamos para o resto da nossa vida. E estas escolhas, muitas vezes, não porque elas não tenham sido pensadas, elas às vezes redundam em algo não desejável. Mas o que eu faço quando isso acontece? Nada. Tu não vai fazer nada. Primeiro, porque nós estamos aqui como quando você sai em um dia de chuva da tua casa e se molha. Nós estamos aqui para nos molhar. E a única maneira de nós vivermos, que seria, vamos colocar assim, a definição desse molhar, é quando nós nos ensopamos e descobrimos que mesmo com frio ou mesmo muito molhados, ou como a nossa avó diria que vai pegar uma gripe, nós ainda conseguimos ver alguma graça nisso tudo, porque afinal de contas é tão bom sair para tomar água, tomar um banho de chuva. Muitos de vocês há muito tempo não fazem isso como eu.
mas é necessário. Então nós estamos na vida para nós nos molharmos com as coisas que irão chegar para nós. E elas são muitas. E nós, basicamente, sabemos de muito poucas delas. Nós não temos uma bola de cristal para dizer vai ser isso ou vai ser dessa forma, não sabemos. E quando nós descobrirmos, e não vamos descobrir, ou talvez descobramos muito tarde, nós vamos pensar nas decisões que nós tomamos. E essas decisões, elas podem ser tão boas, tão assertivas, como podem ser tão ruins, daquelas que a gente olha e fala assim, eu me arrependo muito daquilo que eu fiz. E eu te direi, não se arrependa. Se você tomou uma decisão, não importa quando, lembre, essa decisão foi a melhor coisa que você poderia ter feito naquele momento em que você a tomou. Portanto, não adianta olhar para aquela decisão que trouxe talvez algo que você não gostou, que talvez se você tivesse tomado outra decisão poderia ter sido melhor, e ter raiva ou achar que tudo acabou e que você não tem como recomeçar. Não recomece dela, recomece de outro lado, mas aceite que aquilo que você fez foi a melhor coisa que você podia ter feito naquele momento que você fez, com aquela mente, com aquela cabeça, com aquele idealismo que você tinha naquele tempo. Não adianta. Nós crescemos invariavelmente. E esse crescimento, ele nos mostra de uma maneira muito clara, para aqueles que querem ver, é claro, o quanto nós podemos melhorar. Agora, quando você não consegue enxergar esse crescimento, você tem um problema. Lamento dizer, mas você tem um problema e você deveria entender que você tem para tentar solucioná-lo. Porque todos nós conseguimos ver o que há de bom em nós. Como sabemos também, as nossas malezas, as nossas fraquezas e tudo aquilo que a gente não gosta. Então, que a gente consiga olhar para frente e saber que mesmo que eu vá tropeçar e cair na primeira esquina que eu chegar, eu ainda estou indo no caminho certo. Estou andando no lugar onde me foi dado andar. E sempre haverá alguém me cuidando. Mesmo que eu não veja, vamos pensar, não existem anjos da guarda? Eu tenho o meu, você tem o seu, mas talvez você não conheça ele. Talvez porque você não lembre dos seus sonhos quando ele conversa contigo. Então, por que não começar a acreditar que você tem alguém que olha, que cuida de você e que está ao seu lado te ajudando? De uma maneira, muitas vezes, talvez um pouco, sem aquilo que você gostaria que acontecesse, porque você não ouve ele, ou você finge não ouvir, e você se distrai com as outras coisas que parecem mais interessantes. Mas, se você começar a olhar para frente e ver que tem um caminho, e esse caminho pode ser um bom caminho para você, então não tenha medo, não tema, variante, que vai dar tudo certo. Que Deus ilumine você, que Deus ilumine todos nós, e que nós possamos entender que se nós estamos aqui, nós temos que tomar um banho de vida, não de chuva. Mas de chuva também é bom. Uma boa semana para você.